das siglas mais caras de que há memória na história portuguesa, não é? PPP e swaps. É verdade. Bom, os portugueses viveram desde há muito tempo com as parcerias público-privadas, com as PPPs, com a percepção do seu risco e agora, de há uns meses para cá, surgiram os swaps. Eu queria dizer algumas palavras sobre, não tanto o contexto político, está a ser discutido na Assembleia da República, enfim, vou-me concentrar menos sobre isso, mas sobre a realidade económica da corrupção, da facilitação, enfim, da forma como o jogo financeiro cai no bolso dos contribuintes. E começaria pelas parcerias público-privado, porque foi apresentado um esboço de um relatório na Assembleia da República, mas vamos aos factos. Porque as parcerias público-privado na saúde, criadas pelo PSD, nas rodovias e na ferrovia criadas pelo PS, pelo PSD, por uns e por outros, mantidas por uns e por outros, têm evidentemente um enorme efeito nas contas públicas, apressaram algumas obras e garantiram uma renda financeira importantíssima. E eu quero dar um exemplo para nós percebermos bem uma das maiores parcerias público-privadas, que é o caso Lusoponte. A Lusoponte construiu a Ponte Vasco da Gama e vamos ver neste primeiro gráfico o custo da construção da Vasco da Gama, que foi de 578 milhões de euros, é o que vai aparecer ali a azul. A Lusoponte pagou 578 milhões, o resto, 300 milhões, foram pagos pela União Europeia, mas a conta é maior, 847, que é o quê? É o total do reajustamento da reprogramação financeira que os governos já aceitaram com a Lusoponte. Ou seja, já lhe pagam em aumento do contrato mais do que todo o custo da construção daquela obra. No fim das contas, pagaremos 4 vezes a Ponte Vasco da Gama pelo contrato que a Lusoponte adquiriu. Bem, mas entendamos bem quem é que o fez. Quem o fez foi, em 1994, o Ministro das Finanças de Cavaco Silva, que se chama Eduardo Catroga, com o Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, que se chama Joaquim Ferreira do Amaral, cujo Joaquim Ferreira do Amaral, ao sair do governo, passou a ser o presidente da Lusoponte. Lusoponte que tem como principal acionista a Mota Engil, enfim, dirigida pelo Sr. Mota, e que teve, agora mais recentemente, como principal administrador, o ex-ministro socialista Jorge Coelho. Ou seja, o favor que permitiu um contrato leonino, sucessivamente reavaliado, com enormes críticas do Tribunal Constitucional, que sempre criticou este processo, é um dos exemplos de como uma parceria público-privada vai ser pago com 3 pontes que não existem, que saem do bolso dos contribuintes, uma ponte que existe e que já foi paga com o excedente dos contratos sucessivos. Ou seja, percebemos bem como o sistema político funcionou para permitir esta renda enorme da parceria público-privado. Quando vamos aos swaps, é uma história parecida, mas ainda um pouco mais misteriosa. Os swaps são contratos em que as empresas públicas procuravam proteger-se de uma variação que as prejudicasse na taxa de juros. Portanto, se a taxa de juros aumentasse, o banco que fez o contrato de swap com ela garantia trocar esse crédito por um outro que mantinha a taxa de juros mais baixa. E, portanto, se a taxa de juros subisse, as empresas estavam a ganhar. Mas se a taxa de juros baixasse, que é o que aconteceu nos últimos anos, os bancos, eles iam ganhar. Bem, pode-se dizer, as empresas não sabiam o que ia acontecer. Muito bem. Mas fizeram contratos até 2030, alguns deles. Portanto, a pergunta que se tem que fazer agora, quando o Governo diz assim, de 3 mil milhões já renegociámos metade, e dos 1.500 milhões que renegociámos, pagámos 1.000 milhões e conseguimos um abatimento de 500 milhões. E eu pergunto mais uma vez, será que nós conseguimos, que o Governo conseguiu um desconto de 500 milhões, ou conseguiu pagar 1.000 milhões que não tinha que pagar? Exatamente. Porque um contrato termina em 2030, porquê é que é encerrado em 2013? Quem é que garante que em 2030 as condições não seriam mais favoráveis ao Governo, às empresas públicas, do que são agora, que são totalmente desfavoráveis? Ora, nenhum banco exigiu a resolução dos contratos, portanto, o seu encerramento. O que os bancos disseram foi, bom, o rating da República passou a lixo, portanto, o risco é maior e, portanto, temos que reajustar isto. Bom, reajustaram, receberam 1.000 milhões de euros. E vamos ver o que ainda mais recebem. Isso e vamos nós ver nunca neste saberemos gráfico. se o Estado português poderia ter dito aos bancos, encontramos em tribunal para resolver a dívida. Com certeza que podia. Com certeza que podia. Podia não ter resolvido o contrato, podia ter negociado a seu favor, ou podia ter dito, estes contratos são fraudulentos porque prejudicam o contribuinte, nós temos uma obrigação perante o país. Até é porque uma obrigação perante a República. foram demitidos os responsáveis das empresas que os assinaram. Pois, portanto, bom, alguma mas isso coisa foi um pouco... jogo
político, como se percebe, porque, enfim, foi um jogo político para proteger Maria Luísa Albuquerque, que é uma secretária de Estado essencial no Ministério das Finanças, que ela própria fez 5 contratos registados no relatório da empresa contratada pelo Ministério das Finanças. Na verdade foram mais, mas desses 5, 4 são tóxicos e, portanto, ela estaria abrangida pelos mesmos critérios. Mas isso é um jogo político que já ficou bastante claro. Agora o que me preocupa é porque é que os contribuintes estão a perder. E vamos ver no segundo gráfico a comparação entre todos estes números. Temos a luz ao ponto, os tais 847 milhões de euros, temos os 1.000 milhões de euros entregues aos contratos swap e vemos o que é que eles custaram. O mesmo que os 2 submarinos. Ou seja, os 2 submarinos, cujo processo, aliás, ainda não se conhece bem do eventual caso de corrupção que tenha tido, é um rombo enorme nas contas públicas e agora o Governo anunciou como uma vitória 2 submarinos em swaps e ainda a missa vai no adro. Portanto, ainda está a começar. E, portanto, podemos ter 4 submarinos em benefícios imediatos a bancos por uma renda que eles não merecem. Na verdade, os bancos ganham de 2 formas. Ganham porque recebem este dinheiro de contratos que duravam muito mais tempo, mas ganham de uma outra forma ainda. É que os bancos passaram o valor destes créditos a outros bancos depois e ficaram com o risco. E para isso fizeram provisões. Portanto, tiveram que reter uma parte dos seus fundos para garantir a cobertura de riscos eventuais. Bem, acabando o contrato, porque o Governo os pagou, sem ter que pagar, o risco desapareceu. E, portanto, esses fundos voltam aos resultados dos bancos. E os bancos passam a ter um lucro que não estavam à espera. Portanto, os bancos ganharam em tudo. E o que o Governo não nos explicou foi porque é que entregou estes 2 submarinos em 1.000 milhões de euros ao sistema financeiro, sem lhe ter sido pedido, sem ser necessário do ponto de vista contratual, sem ser útil do ponto de vista da defesa dos interesses dos contribuintes e num contexto que é tão desfavorável. E podemos perceber, talvez a Luz ao Ponto nos diga alguma coisa sobre isto. Porque sempre foi assim e assim tem continuado a ser. Muito simpático para os bancos.